Seja bem-vindo à videoaula que tratará do tema Análise de desempenho de algoritmos, onde abordaremos a complexidade de algoritmos, tempo de execução e a análise de algoritmos, a fim de entender a análise de caso médio, melhor e de pior caso. A compreensão desse tema é muito importante para o estudo das diferentes estruturas de dados, pois a eficiência e a qualidade dos softwares estão diretamente relacionadas à estruturação dos dados. A qualidade de um programa computacional pode ser determinada a partir de diversos fatores, tais como facilidade de uso e entendimento da interface, compatibilidade com outros programas, portabilidade do código para ser executado em diferentes plataformas, documentação e padronização para facilitar a manutenção e evolução, desenvolvimento com módulos independentes visando a reusabilidade do código e facilitando a manutenção e evolução. Mas aqui estamos interessados na eficiência de um programa, levando-se em conta fatores de desempenho em relação ao tempo de execução e de consumo de memória durante a execução, pois o tempo gasto e o espaço físico na memória são considerados essenciais. Entretanto, são afetados pelos fatores tamanho da entrada, hardware em que o programa é executado e software sobre o qual o programa é implementado, compilado e executado. Assim, o tempo de execução do mesmo algoritmo para os mesmos dados de entrada será menor se o computador tiver, por exemplo, um processador muito mais rápido ou se a implementação for feita em código de máquina, ao invés de uma implementação interpretada em uma máquina virtual. Desta forma, é necessária uma metodologia formal para analisar o tempo de execução e os requisitos de memória de um algoritmo, independentemente das características de hardware e de software utilizadas. A análise de algoritmos em ciência da computação é a determinação da quantidade de tempo, armazenamento e outros requisitos necessários para executá-los. Ela dará os fundamentos para se determinar o melhor ou mais eficiente algoritmo que resolve determinado problema. Assim, a todo algoritmo está associado a sua complexidade computacional, que é expressa principalmente em termos de tempo de execução e requisitos de memória. De forma geral, tanto a complexidade temporal quanto a espacial podem ser descritas por funções que têm como parâmetro principal o tamanho da entrada sendo processada. Essa metodologia objetiva associar a cada algoritmo uma função FDN, que caracteriza o tempo de execução do algoritmo com uma função do tamanho n da entrada. Da mesma forma, associa-se uma função FDN para caracterizar os requisitos de armazenamento. A abordagem que estamos falando aqui consiste em analisar diretamente o código de alto nível ou pseudocódigo. Para isso, define-se um conjunto de operações primitivas de alto nível que são independentes da linguagem de programação usada e podem ser identificadas no pseudocódigo. São exemplos de operações primitivas: atribuição de valores a variáveis, chamadas de métodos, operações aritméticas, comparação de dois números e acesso a um arranjo. Para se tornar mais claro, vamos analisar o algoritmo seguinte, desenvolvido em Pascal e que imprime o elemento máximo de um arranjo lista de n elementos. Ao realizar essa análise, buscaremos duas situações de entrada: o pior caso, quando o tempo de execução é o maior, e o melhor caso, quando o tempo de execução é o menor. Chamaremos esse algoritmo de maior valor. Observem que após a declaração das variáveis, teremos algumas operações. São elas: maior igual a lista 1, que é o índice 1, o primeiro elemento. São executadas duas operações primitivas: uma indexação de um arranjo, um vetor, ou seja, o acesso a uma posição desse arranjo, e uma atribuição de valor a uma variável. Em i igual a 2, dentro do laço do for, é executada uma operação primitiva, que é a atribuição de valor a uma variável. O teste i menor ou igual a n no laço do for corresponde a uma operação primitiva, a de comparação de dois números, que é multiplicada por n.
Ainda no corpo do laço do for, o número de operações vai variar entre 4 vezes n-1 e 6n-1, pois, na comparação lista índice i maior que maior, são executadas duas operações primitivas, o acesso a um elemento em um arranjo e a comparação de dois números, que serão multiplicadas pelo número de vezes que o laço é executado, neste caso, n-1 vezes. Na atribuição maior igual a lista índice i, são executadas duas operações primitivas, o acesso a um elemento em um arranjo e a atribuição de valor a uma variável, que só serão executadas se o teste anterior, que está dentro do if, for verdadeiro. Assim, no pior caso, duas vezes n-1, e no melhor caso, nenhuma vez. Em write-ln maior, é executada uma operação primitiva. Assim, o total para o pior caso será 7n-2 e para o melhor caso, 5n. Podemos visualizar essas situações por meio desses exemplos de situações de entradas. Por exemplo, para um arranjo de 8 elementos, nosso n igual a 8, que são, respectivamente, o melhor caso, o pior caso e o caso médio. O melhor caso, tn igual a 5n, ocorre quando o a índice 1 é o maior elemento e, portanto, a variável maior não tem seu valor alterado posteriormente. O pior caso, tn 7n-2, ocorre quando o arranjo A tem seus elementos em ordem crescente, de forma que a variável maior é alterada a cada iteração do laço, estando o maior elemento na última posição do arranjo. Já o caso médio ocorre em qualquer outra situação, entre o pior caso e o melhor caso. Neste caso, o maior elemento estaria na posição 4 do arranjo. Este esquema demonstra como o tempo de execução do caso médio de um algoritmo pode ter qualquer valor entre o melhor caso e o pior caso, dependendo da distribuição das entradas. A complexidade do pior caso é a mais utilizada, porque sua análise é mais fácil do que a análise do caso médio, já que na grande maioria dos casos não requer conhecimento sobre teoria das probabilidades. Ela requer apenas a habilidade de identificar a pior entrada possível, o que geralmente é simples. Além disso, fornece um limite superior para o número de passos que o algoritmo pode efetuar, o que pode conduzir a algoritmos melhores. Tendo certeza de que um algoritmo tem bom desempenho no pior caso, garante que ele tem bom desempenho em todos os demais casos. Nesta primeira parte da nossa videoaula sobre análise de desempenho de algoritmos, estudamos sobre complexidade de algoritmos, abordando as questões de tempo de execução e a análise de algoritmos, utilizando uma metodologia para nos auxiliar a realizar a análise de caso médio, melhor e de pior caso. Na próxima aula conversaremos sobre análise assintótica. Até lá!